estadual pelo DEM, doutor Tiago Duarte. Boa tarde. Boa tarde, Taline. Boa tarde, Juremir. É uma satisfação poder estar conversando com vocês. Temos dois assuntos, deputado. Primeiro, essa denúncia tem alguma irregularidade no uso de recursos para combater o coronavírus pela Prefeitura de Porto Alegre? É isso que nós queremos, de forma muito responsável, Juremir, levantar, né? Nós queremos analisar, por isso que eu e o Thiago Simão instituímos esse grupo de trabalho, com o objetivo de analisar esses recursos e analisar também a finalidade, o destino que eles acabaram tomando. Só para tu teres uma ideia, estou aqui com os documentos preliminares que nos chegaram, o governo federal mandou exatos 116.728.851 reais com 19 centavos para o governo municipal de Porto Alegre. Isso foi só que foi para Porto Alegre. O governo estadual mandou em torno de 64 milhões e a Câmara de Vereadores economizou e encaminhou o seu executivo 10 milhões de reais. Então, nós temos aí um passivo, isso a estimativa menor, porque nós temos ainda uma outra conta, um outro recálculo, que esses valores podem ser ainda maiores. Então, nós temos aí, só nessa expectativa menor, mais de quase 200 milhões de reais que foram encaminhados à Prefeitura de Porto Alegre. E, no entanto, nós continuamos a ver aí a necessidade de leitos de UTI, a necessidade de leitos de enfermaria e, principalmente, nós continuamos a ver 3 hospitais totalmente fechados na cidade. Parque Belém, Beneficência Portuguesa e Álvaro Alvim. Ao todo, Juremir e Taline, eles poderiam ser sede de 550 leitos de enfermaria e 50 leitos de UTI. Então é isso que a gente quer realmente ao final desse grupo de trabalho e de acompanhamento, junto com os órgãos de controle, né? Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, a partir da Promotoria do Patrimônio Público e da Promotoria da Saúde, doutora Roberta Brenner de Moraes, doutora Viviane Dreyer Pastoriza, doutor Geraldo da Camino, junto com eles, poder ajudar na fiscalização dos recursos públicos empregados. Boa tarde, deputado. É a Taline que fala com o senhor. Tudo bom, Taline? Tudo bem. Agora, deputado, o senhor vem desde o início do enfrentamento da pandemia, especificamente em Porto Alegre, mas sendo muito atuante também um dos críticos mais incisivos das ações adotadas pela Prefeitura de Porto Alegre. Eu custo a crer que qualquer gestor do país propositalmente tome medidas ineficazes ou deixe de adotar ações que poderiam solucionar ou pelo menos minimizar, por exemplo, os problemas envolvendo a ocupação de leitos. O senhor atribui a quê a postura da Prefeitura de Porto Alegre nos pontos em que o senhor a critica? Eu não tenho a mesma certeza que tu. Tem agentes que agem deliberadamente, na sua opinião, deputado? Eu não tenho a mesma certeza que tu. Eu gostaria de ter a mesma certeza que tu, mas eu não tenho a mesma certeza que tu. E para isso serve o grupo de trabalho. Eu acho que 2 questões caracterizam muito claramente isso, né? A primeira questão é a falta de gestão dos recursos públicos, a falta de prioridades, a falta de gestão. Vou te dar um dado aqui, adentrando só um dado aqui dentro deste processo, tá? Então, tu tá com dificuldade de médicos de atender os pacientes. Eu não vou nem falar dos restantes das prioridades, eu vou adentrar a questão médica. Tem aqui, 1.030.000 que já foi parcialmente pago, tá? Para contratação de uma empresa que presta serviços médicos para médicos psiquiatras dentro da pandemia. Eu entendo que pode aumentar o número de suicídios, eu entendo que pode aumentar o problema psiquiátrico,
Mas o primeiro fato é tratar a questão orgânica. Então, isso não está sendo tratado, não se ampliou os leitos de enfermaria, não se... Primeiro, o prefeito de Porto Alegre disse que não precisava de leitos. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é a secretária Arita que disse numa reunião. A Prefeitura de Porto Alegre absurdamente disse que não precisava ampliar o número de leitos de enfermaria e leitos de UTI. Primeiramente, lá atrás, se só recuperar um pouquinho, dia 20 de março, a Prefeitura restringiu as atividades na cidade, botou todo mundo em casa para atenuar a curva e para ampliar e para melhorar o sistema de saúde. Opa, perdemos o deputado. Perdemos o deputado. Alô? Está falando. Por favor. Então, eu aplaudi esse movimento da Prefeitura porque achava extremamente correto isso, lá no dia 20 de março. Passou 120 dias e isso não se concretizou. Então, a gente começa a observar a falta de priorização, a falta de planejamento, a falta de estratégia, a falta de gestão mínima da Prefeitura de Porto Alegre no que tange ao combate ao coronavírus, no combate à pandemia. A gente observa isso claramente. Se não era para quando Porto Alegre... Porque a epidemia, agora já se sabe, Thaline e Jurumir, ela se desenvolve em clusters, ela se desenvolve em grupos. Então, a melhor forma de abarcar, e por que a Coreia e o Sudeste Asiático conseguiu segurar a pandemia? Porque foi lá, aparecia um caso, ia lá e todos os contactantes eram testados e isolados. É assim que se faz. É assim que os países que atuaram melhor nessa pandemia fizeram e estão fazendo. E a Prefeitura em nenhum momento fez isso. Agora começou a falar em testar familiares. Está um caos, está um caos. As pessoas chegam nos locais orientados pela Prefeitura de que teria testes para familiares de casos positivos e não se consegue fazer. E aí manda o cara que é contactante num outro posto, que é o posto de origem, para pedir a requisição para voltar no local de testagem. É uma situação caótica que nós vivemos no que se refere ao combate à pandemia. Nenhum plano, nenhuma estratégia adequada, né? Então, volto à tua pergunta inicial. Eu observo que a falta de gestão tem campeado, mas eu não tenho a mesma segurança que tu de que esses recursos que eram efetivamente para as pessoas, para o combate à pandemia, para reabrir os 3 hospitais, para fazer 550 leitos clínicos e 50 leitos de UTI, que esses recursos não estão sendo desviados na sua finalidade para outras coisas, que tem como objetivo, que tem, talvez, né, que tem outros objetivos, né, que não são os de atender a sua finalidade original. E é nisso que o Dr. Geraldo Dacamino coloca na sua manifestação do Ministério Público de Contas, ao qual eu tendo a concordar quase que integralmente. Agora, deputado, já um relator no Tribunal de Contas do Estado em relação a essa representação do Ministério Público de Contas? Parece que sim, mas mais objetivamente, na nossa reunião de quinta-feira às 11 horas, do grupo de trabalho, é que certamente o Ministério Público de Contas e o próprio tribunal vai poder nos dar uma noção exata. Cada instituição vai fazer o seu relato do que está trabalhando nesse sentido e a gente vai poder ter uma visão mais adequada e bem concreta de quem vai ser o relator, enfim, de qual é o trâmite que está tomando. Deputado Tiago Duarte, para encerrar, mudando de assunto, o DEM resolveu abandonar o Centrão no plano federal. O que isso significa? Como repercute no plano estadual? Olha, o que eu vou te dizer, Julinho? Eu acho que o plano federal, né, no plano federal, o DEM está muito mais organizado e muito mais adequado e posicionado politicamente do que no plano estadual ou municipal em Porto Alegre. Então, eu vejo essa saída do Centrão, a construção de uma ideia, de uma alternativa, inclusive de país, né, diferente, né, eu acho que eu vejo como
eu saúdo isso, eu vejo como um grande evento, um grande momento no plano nacional, né? Eu acho que esse é o caminho do DEM, né? O caminho do DEM é ser uma alternativa, mostrou que tem quadros para isso, né? Mostrou que tem condições para isso, né? O país está doente, o Estado está doente, o município de Porto Alegre está doente, né? E eu acho que eles precisam de correção nesse sentido, né? E eu acho que o DEM tem uma alternativa, tem alternativas adequadas para o país para toda essa situação, né? Então eu saúdo, eu acho que é extremamente positivo se descolar de uma ideia que não trazia uma caracterização positiva para a sociedade, se descola, enfim, se consegue se constituir como uma alternativa para o país, né? Diferentemente da dificuldade da bagunça do ponto de vista do DEM municipal em Porto Alegre e do DEM estadual no estado do Rio Grande do Sul, né? Que não conseguiu fazer isso, não consegue fazer isso, né? E, enfim, a gente acaba tendo toda uma dificuldade no que tange a isso, né? Por exemplo, no município de Porto Alegre, né? O DEM tem essa grande dificuldade. Perfeito. Deputado Tiago Duarte, muito obrigado, um abraço. Um abraço e é fundamental que a população continue vigilante e continue pressionando o Executivo Municipal em Porto Alegre para que a gente reabra leitos de enfermaria e leitos de UTI. Isso pode salvar vidas e principalmente rebatendo, só para terminar, Juremir, rebatendo as falácias do prefeito de Porto Alegre, as inverdades que o prefeito de Porto Alegre tem prolatado, como, por exemplo, que faltam médicos para esses leitos de UTI, porque teriam que ser intensivistas todos. Pô, mas se precisa de intensivista para tudo que é leito de UTI, tem que fechar o Vila Nova. Vila Nova trabalha com médicos de outras especialidades que não só intensivistas. Outra coisa, dizer que abertura de leito de enfermaria e leito de UTI não salva vidas. Isso não é verdade, isso é mentira. Isso é de quem não conhece a saúde e de quem não conhece gestão clínica. E a outra questão, que é importante deixar caracterizada aqui, é de que o Hospital Parque Belém, por exemplo, ele foi oferecido à Prefeitura a custo zero. Isso existe um requerimento, existe um ofício da direção da mantenedora que foi oferecido lá. Assim como o Beneficência Portuguesa foi aberto no final da semana passada, 19 leitos de UTI e 10 já foram oferecidos para o poder público. Minimamente cabe ao poder público ir lá e comprar esses leitos para que a população não continue nessas situações restritivas e a cada sexta-feira, Juremir e Taline, tenha que ouvir uma manobra mirabolante, uma ideia mirabolante restritiva, mais uma ideia mirabolante restritiva, que não resolve nada vindo do Paço Municipal. Abraço, deputado Dr. Tiago Duarte. Na linha conosco, deputado